Sobre um cenário caótico, a história já começa sobre um cenário devastado. Logo após, o monstro ele é fincado por uma faca que o protagonista estava segurando. O protagonista enfia mais fundo até que o monstro morra. Então o monstro cai. O protagonista ele respira fundo. Cansado, ele diz que finalmente ele pode usar o poder para derrotar pelo menos um monstro, enquanto ele é interrompido. Alguém diz: "Ei, adormecido." Então ele vê um cenário mais caótico do que já estava antes, com muitos monstros ao fundo. Então o de cabelo espetado diz: "O que você está fazendo? Você é carregador, faça o seu trabalho, colete as recompensas." E o outro diz: "Não tá vendo que tem um monte de cadáveres e monstros? Acha que contratamos você pra não fazer nada?" O protagonista diz: "Foi mal, me desculpa." E então o de cabelo espetado começa a criticar de novo: "Caramba, malditos carregadores inúteis." O protagonista diz e reflete: "O mundo mudou após o abismo ser descoberto. O abismo, uma outra dimensão onde monstros que existiam apenas em fantasias eram reais. Após a descoberta do abismo, pessoas despertaram com poderes transcendentais. E com esses poderes, eles derrotaram os monstros que exploraram o abismo. Graças a isso, o padrão de julgar alguém não era mais baseado por personalidade, esforço, mas em ranking de desperto. Ou seja, quando você despertava, você ganhava um ranking, e nesse ranking você poderia ser A, B, C, D ou S, que era o melhor. Então, qualquer um poderia viver uma boa vida se tivesse um bom ranking. Então o protagonista mentaliza: "Entretanto, eu não. Sou um carregador que apenas transporta a carga de um despertado. Um adormecido que nunca teve sequer a chance de uma janela de atributos em 35 anos. Enquanto eu não despertar, nunca vou conseguir viver esse tipo de vida que eles vivem." E ele já grita: "Peguei todo esse saque desse..." Então ele é interrompido. Ele olha num cenário devastado, cheio de corpos. Porém, há um problema. Seus colegas de trabalho também estão mortos. Então ele é interrompido por um monstro que diz: "Então você é o último restante." Ele olha com desespero pro monstro. O monstro SSS chamado Asmodeus. O monstro encara o protagonista. E o protagonista então responde gritando em direção ao monstro com sua faca. Mãos aparecem e seu braço é desconectado de seu corpo. Grita com muita dor por causa do seu braço. Então, nesse cenário caótico, o protagonista se pergunta que tipo de monstro é esse. Então, ele é acertado. Ele começa a mentalizar, refletir aquele cenário antes de ir embora, vamos dizer assim. Então, ele pensa: "Meus pais faleceram cedo num acidente de carro, e eu fui atormentado desde criança por não ser um desperto. Minha vida vai acabar apenas por transportar uma coisa por aí." Entretanto, ele começa a ouvir vozes, aquelas vozes que sempre criticaram ele. Um maldito perdedor, um cara que não faz nada. Que inferno. Ele pensa: se fosse um despertado. Então ele começa a chorar sangue. Então alguma coisa diz: todas as condições do despertar foram cumpridas. Ele fica se perguntando: hã? Como assim? O quê? Eu definitivamente... Então ele percebe que o tempo parou. O Asmodeus parou? O protagonista pensa. Então o ser esbranquiçado aparece. Ué, você tá tão focado em alguém como o Asmodeus ter parado? O protagonista olha em desespero. Você, quem é você? Então o ser esbranquiçado fala. Alguns chamam de rei. Mas não precisa se preocupar com isso não. Então o dito rei diz novamente: devo te conceder a minha autoridade agora em diante. Ou seja, ele estava passando para ele uma autoridade do rei. O protagonista diz: o rei? Autoridade? O que é isso? O que ele está falando? Como ele deixou os Asmodeus assim? Então o rei diz: olha, não é bom ser desconfiado não. Eu apenas admirei sua tenacidade e vontade, acabei de te escolher. Então, sentado em seu trono, o ser dito rei continua: entretanto, é bom pensar que esse tipo de milagre não acontecerá de novo. E começa a ativar um poder. O protagonista pede por mais tempo. Espera, me escolher? O que está acontecendo? O rei diz: apenas espere, paciente pela sua hora. Um dia você entenderá. E você entenderá bastante quando nos encontrarmos de novo. O protagonista não entende o que aconteceu e uma boca de o que se parece um lobo aparece.
Então um brilho ofusca, fazendo com que não consigamos ver o que acontece logo a seguir. Então o protagonista se depara com vozes. Uma voz? Ele diz que não lembra disso. Então uma voz fica mais clara. Ei, esse maldito está dormindo. Esse maluco ferrado. Agora ele está nos ignorando completamente. Então precisamos apenas acordá-lo. O protagonista então se pergunta: hã? Como assim? Então, logo acordado. Bom dia, flor do dia! Bem, acordado no tapa. Acordado agora, os outros dizem. O protagonista olha pros outros caras que deram um tapa. E o cara que, obviamente, massou o protagonista no tapa. Cara, você só presta atenção depois de apanhar? E aí o protagonista mentaliza na sua mente: mas que eu sou? Como esse maldito me atormentou na minha escola está aqui agora? Então o buninador diz: Tae-Hon, por que não responde? Então o protagonista, que agora sabe que o nome dele é Tae-Hon, eu definitivamente estava no abismo agora mesmo. Espera, autoridade. Então ele vê uma janela de sistema. Nome: Kim Tae-Hon. Idade: 19 anos. Rank F. Habilidade: Pré. E o Tae-Hon se pergunta: janela de atributos? Isso é 16 anos atrás? Se for o que quer dizer. Então o Tae-Hon ri muito. Então os bulinadores diz: como assim? O que esse cara tá coringando? Ele endoidou de vez? Esse desgraçado realmente é uma surra, né? Então o Tae-Hon ele soca o Byakuya na cara. Hutsu, isso significa que eu também. O protagonista olha, reflete. Eu sou um despertado. Tae-Hon ele responde na mesma moeda, dando um soco neles. Então ele limpa a cara, limpando os machucados que ele acabou de sofrer. Enquanto isso, os outros dois eles respondem dizendo: Kim Tae-Hon, seu maldito, você enlouqueceu? Você é um Zé Ninguém. Dando uma ênfase de quando ele não havia poderes. Então ele desvia do primeiro golpe. Então eles ficam surpresos que Tae-Hon desviou. E logo após ele dá um jump de direita, manda eles longe, com muita força. Então ele reflete que com 35 anos, através de toda a vida como adormecido, ele fez tudo o que podia, desde o treino do físico fundamental, até saber toda a informação disponível sobre o abismo e os monstros que haviam dentro dela. Conhecimento de diversas habilidades, até mesmo a habilidade de um combate interpessoal. O básico do combate, eles não tinham a menor ideia. Então o protagonista realmente tinha muita vantagem em conhecimento. Não tinha como ele perder. Isso ele dando um soco no de cabelo preto e o outro de cabelo verde ele dando um belo de um chute. Logo após, ambos os dois caem no chão. E o protagonista, Tae-Hon, afirma: é claro que eu vou ter que fazer um treino físico. E é claro, ele diz com um belo de um sorriso na cara, pensando nas coisas que ele ainda vai fazer logo à frente. Então uma pessoa fala ao fundo: mas que monte de droga é essa? Um despertado? E logo nos deparamos que é aquele que tomou o primeiro soco. Kim Tae-Hon, seu filho, bem, eu não posso falar, ele falou um palavrão. Ele diz: vou te mandar pra vala, seu ferrado. Então Baekhyun se blinda de pedra, que é a habilidade que ele tem. Forma camadas e camadas de pedra em sua pele, em forma de se proteger e também poder atacar, né? O soco vem mais rápido que uma bala, vamos dizer assim. E de forma muito singela, o personagem, o protagonista, ele desvia. Tae-Hon olha, percebe logo um grande ataque vindo. Explode com um belo de um impacto, onde vemos só fumaça. Tae-Hon então vem de trás, um grande soco e dá um jag de direita. Percebe então que a pele dele realmente está dura. Lá ele. E bem, acho que não sei de admirar que socar uma pedra ia fazer muita diferença, né? Então o Baekhyun, eu não sei se eu falei certo, né? Mas o Baekhyun, ele estava perguntando o que é que você está fazendo, de um jeito de intimidar o protagonista. Então Tae-Hon ele fala consigo mesmo que tentou acertar ele, e mesmo socando ele, eu machuquei minha própria mão para acertar ele. Parece que alguém é mais duro que pensava, né? Lá ele, o Baekhyun, então ele responde na mesma moeda, jogando ele para longe. Então Tae-Hon fica
realmente muito machucado com o último ataque que o Baekhyun fez. Então o próprio Baekhyun diz: devia conhecer seus próprios limites antes de agir. A ficha tá caindo agora, né? Dando ênfase na sua fala de seu maldito adormecido inferior. Então ele pergunta: o que você vai fazer agora? Vai correr, como fez agora há pouco? Ou talvez fique debatendo com essas suas habilidades despertadas? Então, o protagonista, Tae-hon, pensa, mentaliza. Todos os despertados possuem uma habilidade de um ranking. Rank F, né, que é o mesmo que um humano normal, até Rank S, o território daqueles que podem ser chamados de monstros. As capacidades físicas de uma habilidade despertado aumentam exponencialmente, mas o que eu tenho é um ranking F, uma habilidade desconhecida que ninguém nunca ouviu falar, mas é o pior ranking possível. Não tem como eu ser uma pessoa especial. O Baekhyun é um rank C, mas por algum motivo, então um tipo de fumaça vermelha começa a acender no Taehyun. Então Taehyun diz a si mesmo que por mais que esteja perdendo, ele pressente: eu não creio que eu vou perder essa luta. Então uma aura vermelha encobre o lugar. E Taehyun se pergunta: que droga que tá acontecendo? Não pode ser esse pequeno Kim Taehyun. Voltamos ao quadro do protagonista. Então ele se pergunta na sua mente: se a pedração é dura. Predação. Então posso sentir a magia se movendo conforme a minha vontade. E com uma forte voz ao fundo, o Baekhyun diz: não sei o que está acontecendo, mas tudo vai acabar assim que eu te matar. Com muita força, com muita raiva. Então ele é respondido com um movimento que Taehyun responde. Então Baekhyun se pergunta: como assim? O que está acontecendo? E Taehyun basicamente estava absorvendo sua habilidade. Então, em um movimento extremamente épico, Taehyun então vai absorvendo as habilidades do Baekhyun. E uma forma de cara de desespero, Baekhyun se pergunta e grita na sua mente também: o que está acontecendo? E de fundo podemos ver aquela luta ao fundo. E juntamente com um furacão vermelho que cobre o céu, a fumaça cai. Taehyun parado em sua pose herói e Baekhyun cai com força no chão. E Taehyun então olha para a tela, cansado, ofegante. O sistema diz: predação completa. Como resultado, ter caçado seu oponente, seu rank mudou para E. Então Taehyun, termina sua habilidade copiada e o sistema diz novamente: uma nova habilidade foi adquirida, foi a pele de pedra. Então começamos na enfermaria. A enfermeira se pergunta o que está acontecendo. Taehyun traz dois caras no braço, um num braço, um outro no outro, e um cara que simplesmente também estava na porta. O cabelo vermelho, o cabelo verde e o cabelo preto. Bem, depois disso, ele ainda fala: olá, professora, como se nada tivesse acontecido. Então a enfermeira mais uma vez se espanta. Depois que a luta acabou, ele carregou os dois moleques, incluindo o Baekhyun, para a enfermaria. A habilidade da enfermeira foi utilizada para curar as minhas feridas e as deles, mas principalmente as minhas. É claro que mentir para ela não foi fácil, né? Principalmente porque ela me continuava a fazer muitas perguntas. Aí tem ela perguntando: como é que vocês ficaram machucados? E o protagonista respondendo a resposta mais óbvia possível: caímos das escadas. O personagem pensativo, ele diz: agora tá totalmente curado, isso é ótimo. Consegui despertar e me vingar do Baekhyun. O problema é a predação. A predação é um poder que depois que eu lutei uma vez, aumentou em uma única luta. Percebemos agora que o protagonista está no rank E. Ele estava no rank F adendo. Então, pode até ser que eu era de rank F, mas o poder supera qualquer rank C. Posso até roubar as habilidades de oponentes derrotados. Então ele pensa na sua cabeça.
por que aquele cara, o rei, me deu esse poder e por que ele me fez regressar. O personagem, né? Ele diz que tem várias perguntas a responder. Então ele diz que quer saber mais sobre a predação. Então ele diz em voz alta: já faz um tempo que eu não volto pra casa. Depois que meus pais morreram, fiquei com meu tio. Então ele dá um sorrisinho. O tio voltará mais tarde. Será que eu devo procurar mais informações sobre as habilidades similares? Então ele se espanta. Ele fica encarando. Quinta é rum? E o garoto diz: Hwaki Yuso? Eu não sei se eu falei certo, mas beleza. Porque ele não tá na escola, o protagonista diz. Hwaki Yun, esse desgramado. Ele relembra. Mesmo antes da minha regressão, ainda lembro de ele ficar com os valentões. Ele pegou todo o dinheiro de casa e causou uma baita confusão. Então, os valentões ao lado dele dizem: quem é esse maldito? Então, o dito amigo de quarto, vou chamar ele assim, ele fica com medo. E o protagonista ele diz: e pensar que ainda seria hoje isso. Então, os valentões dizem: estava me perguntando quem era, mas o primo do Jae-young, o adormecido Hyung-min. Vamos precisar conversar. E aí o protagonista disse: perfeito, eu queria testá-la mesmo. Aí o valentão disse: quê? Ele se espanta, já socado no chão, quando o protagonista funda a cara dele com a boa de uma bela moitada no chão. Outros valentões realmente ficaram muito espantados já. E ele vai em seguida em outro valentão, já com a mão preparada. E então ele pega na cara. Predação está inacessível agora. Então o valentão já fica: como assim? E aí o protagonista também reflete: como assim? Porque a predação não foi ativada. Fica desesperado do que estava acontecendo. Então ele já recebe um belo de um chute na cara, xingando o protagonista já. Claro que eu não vou falar. Então o protagonista cai no chão. Os outros dois valentões já usam as habilidades de acorrentar e veneno. E sangrar. Então o Baekhyuso ele olha profundamente e consegue counterar. Então os três valentões eles dizem: como um adormecido ousa agir como um despertado? Ele nem mesmo sabe lutar. Então a habilidade do rei foi detectado. Uma névoa vermelha, a corrente de veneno, sangrar foram confirmados. O sistema diz: devido ao poder misterioso, a resistência foi bem sucedida. Agora ele resolveu funcionar. Neutralizar as minhas habilidades como bem quis e ainda não sei o que está acontecendo. O protagonista agora vai com fundo, muita força, afunda a cara dele no chão. Ele vai com muita felicidade. Um tempo depois, ele diz: pelo menos aprendi alguma coisa ou outra. Não foi uma total perda de tempo, mas eu aprendi alguma coisa. O quarto estava cheio e repleto de corpos que ele simplesmente socou na porrada. Então aparece a janela que apenas aparece para os despertados. E tá lá, nome Tae-hun, idade 19, ranking E, força 3, vigor 6, velocidade 5, mana 10, fadiga 71%, magia restante 10 de 10, habilidade, predação E, pode devorar alvos desejados. Bem, acho que eu não preciso mais citar, mas tem um monte de coisa. Ela oferece informações do despertado, mas nem tudo é informado. Primeiro, que até agora eu tava com certeza com muita mana e não faltava ela. Ou seja, por que a predação não funcionou? Então ele faz um pequeno raciocínio que fatores diferentes devem afetar o seu uso. Além disso, o efeito passivo da habilidade de predação não menciona na descrição. Ou seja, ela existe para neutralizar habilidades relacionadas às condições anormais, como sangramento e envenenamento. Bem, eu posso gradualmente confirmar minhas especulações se estão corretas ou incorretas. Mas o mais importante, então ele é interrompido por, bem, aquele moleque que estava sendo insubordinado daqueles três valentões, dizendo: Hyung-nin. Bem, a definição de Hyung-nin é para aqueles que são homens mais velhos ou que aqueles que a gente mais respeita.
Ou seja, é chamar alguém de senhor. Então aquele que estava sendo insubordinado, mais uma vez repetindo, ele estava se ajoelhando e o protagonista se perguntando o que ele está fazendo. E ele diz gritando: Hyung-Nin, depois de ver o seu lado tão impressionante seu, eu, Hyun Jin-young, seu primo, estou refletindo sobre minhas ações. Me perdoe dessa vez. E claro, o protagonista olha com aquela cara do tipo: ah, tá bom. O primo continua: seja lamber seus sapatos ou latir como um cachorro, vou fazer qualquer coisa que mamãe mandar. O protagonista pensa: eu sabia que esse cara é uma maldita raposa, mas antes diria que era tão ruim. Bom, obviamente o priminho dele já tá latindo. O protagonista já olha que, bem, o problema não é ele, né? Mas sim um outro acidente que aconteceu no mesmo dia, certo? Então eu vou te perdoar, mas com uma condição. Você vai ter que fazer uma coisa comigo. Então o primo dele se espanta. E maravetado, há 3 pessoas dentro do edifício. Então eles se perguntam: isso é uma quebra de portal? Quebra de portal. Um fenômeno onde monstros aparecem quando um caminho para o abismo subitamente abre. Se deixando sem cuidado, um desastre da masmorra ocorrerá. Passado o momento dicionário, eles dizem: já faz 10 anos da última quebra de portal. Então o loirinho, né, ele ainda continua falando: a porta foi subitamente criada. Então seus monstros estão se espalhando, jogando pelos monstros. Se não fizermos nada, o desastre das masmorras será em breve. Uma das meninas se desespera, dizendo: devemos começar uma evacuação da vizinhança? Então ele responde: não precisa, porque temos uma habilidade de barreira nível B no nosso lado. Obviamente era ele. Ainda por cima, o rank dessa quebra de portal é apenas rank C. Isso significa que os monstros mais fortes que sair desse portal será no máximo ranking C. Em outras palavras, mesmo que uma crise sem precedentes, então a barreira quebra de fundo. As duas gritam: grande líder! O líder obviamente vira muito rápido pro lado, já cortando a cabeça de um monstro. E uma pose frenética, ele vai chutando os outros monstros. E ele se pergunta como rank B que somos, mais capazes de resolver isso, não estamos lidando com isso. Então a gente vai para outro quadro onde o priminho, né, tá correndo e tá tentando acompanhar o protagonista. Você acha que o pessoal de controle já está lá? Então isso é uma boa coisa, não é, senhor? Então chega desse senhor, que é aquele Hyung-Nin que eu tava comentando antes. É verdade que a mana inicial dessa quebra de portal era estimada em rank C, mas por outro lado, o pessoal do controle de rank B terão muitos problemas com oponentes de rank C. Mas sim, é isso que eu tô falando, mas se for mesmo um ranking C, então aquele primo ele se espanta do que tá vendo. Cortamos para outro quadro. E estamos vendo aquele agente que a gente estava vendo antes, esfregando o seu nariz. Então ele se pergunta: como é que rank baixo, rank C, como é que eles passaram da minha barreira de ranking B? A mana que tá fluindo aqui está acima do meu rank, como assim? Então as duas dizem: líder do time, algo está acontecendo com o portal. Então o portal começa a trincar e os 3 começam a olhar o portal quebrar. Então o portal quebra. Os 3 se perguntam: o que é isso? Então o monstro grandemente grita: uau! Eu não sei gritar, tá? É um monstro. Era um ogro de ranking A. Então a gente se pergunta: não era ranking C, mas A? Então acontece uma grande explosão. E voltamos novamente pro quadro daqueles dois. Hyung, digamos que você está certo. Isso é ridículo. Como carambas a gente vai cuidar disso tudo? Aí o protagonista, no seu pensamento, não responde ele e diz: obviamente, porque eu já passei por isso. E aí o primo ainda diz: além de eles terem visto outros monstros, eles não emitiram nenhuma ordem de evacuação.
Então o protagonista pacientemente diz: é intuição. O primo diz: hã? O protagonista faz uma retórica mais boba ainda. Isso mesmo, é uma intuição. Você quer o quê? Que eu vá trazer uma bola de cristal pra você? Então o primo, obviamente, você tá mentindo. Não me diga que você está me enganando. Então, eles realmente se deparam com uma quebra de monstros e um monte de monstros atrás das pessoas, que estão correndo, obviamente, desses monstros. Corram, é uma quebra de portal. Ah, socorro. E, obviamente, a cara de bobo, o protagonista já diz: se lembra que eu te disse pra fazer, certo? Então vai lá. Mas e você? Mas e você, Ryungnin? Eu? Então eles se deparam. Vou me livrar desses ferrados e depois eu vou atrás de você. Ativando logo o poder de petrificação do corpo. Assim como eu disse, a situação está piorando rapidamente, diz um outro cara olhando a janela. A quebra de portal de rank C, que eles pensaram ser C, acabou se tornando por ser ranking A. Os reforços não serão possíveis, já que os outros estão ocupados com conquista de masmorras e exploração dos abismos. Então, ele ainda diz: agora a única solução para essa crise é um despertar do ranking A. Você é a única esperança, nos ajude. A lâmina lunática Hanyuso. Então, aparentemente, esse despertar do ranking A, esse Hanyuso, ele tá chorando, né? Com uma voz bem forte, ele diz: eu, herói Hanyuso, estou indo! A especialidade dele depois tá escrito Síndrome da 8ª série. Vários monstros derrotados com facilidade. Um após o outro, Taihun vai socando eles na maior vontade de deixar eles amassados, vamos dizer assim. Ele aglomera um pouco de poder da predação na sua mão e vai sugando toda a vitalidade, ou pelo menos um poder que está ao redor. Então, ele diz: como esperado, a causa da falha da minha predação foi a fadiga, e a fadiga está em 52%. Se a fadiga passar de 70%, então a predação não será ativada. É explicado que a maioria das habilidades é ativada com base na mana. Porém, não quer dizer que só precisa se preocupar com a mana. Isso por causa da fadiga. A fadiga ela aumenta com muito esforço físico, ou seja, seria basicamente uma estamina. Se você treinar muito, a sua estamina aumenta e suas habilidades também aumentam. Só que o acúmulo de fadiga quer dizer que suas habilidades vão diminuir se você tentar forçar ela ao máximo. Prota diz: é uma pena considerar tantas coisas para levar em conta, mas ele descobriu um jeito, que é, se ele absorver monstros já mortos, ele pode recuperar mana sem utilizar fadiga. Isso facilita muitas coisas, porque principalmente é utilizar a operação infinitamente. Então o sistema diz: os sinais vitais do alvo pararam, então a mana não será consumida. Você concluiu a predação com sucesso e recuperou a sua mana. Então o protagonista ainda diz: a melhor parte é a evolução rápida que eu tô tendo. A notificação rapidamente diz: seu rank mudou de E para D, predação E para D, pele de pedra E para D. E quanto mais ele utilizar essa habilidade de predação, nesse ritmo ele vai virar um ranking S, não, talvez um SS. Então ele ainda pensa mais alto e pensa que vai virar o primeiro SSS. Parado ali, o protagonista ele diz que vai basicamente vazar dali, porque não tem muito mais o que ele fazer por ali. Então ele é interrompido olhando para trás, e o prédio logo acima dele é estraçalhado com um monstro sendo atacado pelo herói. Aquele herói que tinha a síndrome de 8º ano. Então o herói diz: seu monstro imundo, vou vingar pelas pessoas que você matou. Esse guerreiro da justiça Hanyuso te julgará. E o protagonista com aquela cara de bobão, aquela cara de que cringe, meu. O monstro grita, e o Hanyuso responde em uma facadinha de Tramontina. Vai cortando ele em vários pedacinhos. Uma explosão acontece e o Hanyuso basicamente ganhou dele. É ruim, então pensa, ele derrotou um monstro de rank A facilmente. Esse deve ser o despertar do rank A que resolveu a quebra de portal sozinho antes da minha regressão. A lâmina lunática, Hanyuso. Ele ainda diz: ele é tão forte quanto ouvi falar, claro, com a ele de fundo, com a espada fincada, como um herói aquele Rei Arthur. A pessoa ainda diz: Fufu, monstro idiota,
Ele morreu pelas mãos de uma espada da justiça. E o protagonista ainda replica: mas também ele é tão estúpido quanto eu ouvi falar. Bobão, né? Mas por que o Han Yusou tá aqui? Antes de regressar, eu sei que eles estavam em uma batalha sangrenta contra o ogro gigante do outro lado da cidade. Então o herói ainda diz: cidadãos, espero que encontrem paz aí em cima. Então o Tae-Hun ainda diz: ele, interrompido pela barra de status, que detecta uma habilidade, o Tae-Hun se espanta. E o herói é transpassado por uma Tramontina, por um assassino logo atrás do herói. Então o herói diz: o quê? E o assassino: te peguei, Raisu. O herói lá pra baixo. E o priminho lá foi fazer a sua missão. Ele foi pra um quarto onde uma moça tá deitada. A moça deitada, né? E o priminho lá: tá tudo bem eu fazer isso mesmo? Não é muito errado, não? Isso é invasão de propriedade, sabia? Eu lembro das palavras do Tae-Sun: hoje à noite muitas pessoas vão morrer. Então, uma dessas pessoas, a nossa enfermeira Choi Myung, vai morrer, salvando algumas vidas. Você pode fazer com que essas pessoas durmam com sua habilidade, certo? Então o priminho disse: sim. Então faça a Choi Myung dormir e leve-a para um lugar seguro. Eu cuidarei do resto, diz o Tae-Sun. Mergulhado nos seus pensamentos, ele ainda diz: Tae-Sun sabe de tudo isso? Isso quer dizer que só tem uma possibilidade, só há uma explicação. Tae-Sun é um... Então ele mergulha em muito dos seus pensamentos. Ele diz: acertou uma habilidade de prever o futuro. Bem, não. Diz não. A própria mentalidade diz não. Prever o futuro, isso é incrível. Então ele, na mentalidade dele, já diz não. Que loucura, diz o priminho. E obviamente o protagonista está negando de fundo. Ele obviamente não tá ligando muito pra isso. Mas enfim, o protagonista, voltando naquele quadro, diz: droga, alguma coisa deu muito errado. Quem é você? Revele sua identidade, diz o herói lá de luz. O assassino se revela, dizendo que você está vivo mesmo depois de acertar um ponto vital. Que surpreendente. Ele replica: os Hankiai estão num nível diferente, num outro nível. Isso fará a caça bem mais divertida. E lá está o vilão Hang Sang-go, habilidade Furtividade B. Eles chamavam esses despertados que cometem crimes de vilões. Entre eles, o vilão Hang-so, Sang-do. Eu não sei pronunciar esses nomes estranhos. É um maníaco homicida que, durante a quebra de portal, saiu matando a torta direito. Mas eu tenho certeza que eles não tinham se conhecido nem antes da minha regressão. Então, por que isso mudou do nada? É por causa minha que isso mudou? Então o herói diz: seu desgraçado maligno, eu vou quebrar, você é o vilão, vou puni-lo com minhas próprias mãos. Então ele vai avançando, só que do nada o monstro que ele tinha destruído antes surge do chão novamente. Destruindo tudo ao seu redor, o monstro grita novamente. O ogro gigante... A habilidade de regeneração é incrível como esperado de um monstro ranking A, diz o assassino. Então o monstro soca o chão, destruindo tudo ao seu redor. E o assassino replica: não tenho o que fazer então. Deixarei o Han Yusou e aquele maldito. De qualquer forma, e pensar que tinha um espectador aqui, olhando pro Tae-Hun. Então ele continua a rir e ele diz: quanto mais presas, melhor fica. Ele vai avançando em cima do Tae-Hun. O Tae-Hun olha com aquele olhar de desespero e o assassino com sede de sangue atrás do Tae-Hun, dizendo: morra! Hang Sang-do vai em direção ao protagonista rapidamente com suas duas adagas e tem uma falha. Nesse caso é bloqueado pela sua habilidade Pele de Pedra, que logo é depois respondido com um belo de um chute na cara, e recua então por causa do seu chute poderoso. Então o assassino diz: então você é o despertado? Então o Tae-Hun também diz: vilão de rank B, Hang Sang-do. O lunático que estava por aí cometendo assassinatos usando habilidades de furtividade, não é você? Que bom que eu te encontrei. Então logo depois eles trocam facadas, chutes e espadadas.
Claro, o protagonista continua bloqueando isso veementemente, logo ataque após ataque. Então, os dois trocam golpes diante de várias situações. Então, o assassino finalmente diz: Ó, você realmente deve ser bem habilidoso para estar tão confiante. Quem diria que uma lâmina seria tão inútil contra você? Então, não sei como você me conhece, mas deve estar se achando que tem alguma chance de vencer meus ataques, porque eles não devem funcionar tão bem por agora. Mas entenda, criança, o mundo não gira em torno de você, sabia? Sumindo com a poeira, o protagonista disse: ele entrou em furtividade, que previsível. Bem, enfim, ele se escondeu, né? Mas isso não muda o fato que seus ataques são muito previsíveis. Então ele continua dando socos e o assassino diz: tem certeza disso? Logo depois, o protagonista é acertado e perfurado pelo assassino. Então o protagonista diz: sangue? O assassino responde: você sequer sabe quantos caras como você eu já matei? Aqueles que confundem suas habilidades com invencibilidade. Então o assassino continua golpeando ele várias e várias vezes. Então ele continua dizendo: com essa sua fraqueza exposta, só está se envergonhando e morrendo em vez de fugir, não é? É melhor que você entenda isso antes de morrer. Suas habilidades sempre têm uma fraqueza. Então o protagonista Taeron, ele se vira, todo ensanguentado, e diz: quem diria que a pele de pedra seria tanto danificado? A habilidade de pedra estava bloqueando completamente os ataques, mas um choque muito grande esmagaria a pedra. A parte esmagada seria substituída por outra e que duramente é melhor que a anterior. Tinha uma pele infinita de pedra, mas eu não esperava que ele realmente já estava planejando isso desde o começo. Então, bem, agora eu tenho certeza que uma luta mano a mano é possível, mesmo com um oponente de rank B. Então, as minhas habilidades físicas são, assim, aceitáveis, não são de rank D mediano, afinal. Erron diz em voz alta: agora podemos terminar com isso, certo, assassino Sandô? O assassino não entende essa situação e diz: você ficou maluco, né? Depois de ficar encurralado, você ficou biruta, não é mesmo? Erron responde: o vilão de rank D, Han Sandô, você sabe por que eu queria te encontrar? O assassino diz: por que a gente tá falando sobre isso? Então ele se espanta: porque eu queria sua habilidade, diz o protagonista Taeron com aquela habilidade de predação. O assassino se sente encurralado dessa vez. O que é essa terra e essa mana perversa? Esse parasita, esse moleque esteve escondendo isso o tempo inteiro. Mas... seu tolo, não importa a habilidade que você tenha, eu vou conseguir te matar sem que você possa me ver. O protagonista retruca então: bem, não foi você mesmo que disse que toda habilidade tem um defeito? A habilidade que você percebeu depois de devorar os monstros diversas vezes? Dentes, esses monstros mostravam e escapavam da sua visão. Mas, no fim das contas, a predação capturava todos eles. Simplesmente onde quer que você esteja, para onde quer que fuja, eu estarei lá. A predação chegará a você, não importa como. Então o protagonista consome um pouquinho da sua fadiga, predando Han Sandô. O sol aparece e lá está o herói, com a cabeça no chão, derrotado pelo monstro, e diz: que droga, se ao menos aquele vilãozinho mequetrefe não tivesse me apunhalado pelas costas, eu com certeza teria ganhado essa luta. Porém, eu aparentemente não posso desafiar a morte. Então o monstro grita em sua direção e dá um soco. Só que é interrompido por algum ser que diz: o protagonista indaga por que o heróizinho está completamente decaído. Ele não esperava isso, mas tudo bem, ele cuida disso. Até porque ficar só vendo é uma das melhores partes do seu trabalho, né? A cidade amanhece e os tios ficam espantados com o que eles estão vendo na sua frente.
que são Taehong e o seu priminho. Os dois, né, os dois tios, eles perguntam se os dois estão bem. E os dois confirmam, claro, estamos bem. Logo depois, os dois choram de felicidade por seus filhos, vamos dizer assim, estarem bem em casa. Os tios dizem: nossa, ficamos com tanto medo que vocês fossem machucados. O primo já dá uma retórica: nada aconteceu, fica tranquilo, a gente não se machucou, não teve nada demais. Aí o Taehong ainda, pra zoar, ainda diz: talvez que você não tava lá, mas foi uma bagunça total, foi uma zona. Não, o primo diz: não, isso não é verdade, não aconteceu nada, Hyung, não é verdade? Então o protagonista já diz: ah, beleza, não vou falar nada não, né? Então aparece no jornal daquele dia: últimas notícias. Tanto pelas guildas quanto pelo governo, a partir de agora o alerta de quebra de portal foi encerrado. Mas considerando uma possibilidade de uma quebra subsequente, o governo ordenou que as escolas mais próximas fiquem fechadas por uma semana. Como as notícias de sobreviventes aos poucos aumentam, o público pode finalmente se sentir aliviado. Então os outros vão falando: não era um rank C, mas um rank A. E aí é o depoimento da professora: quando percebi, eu já estava aqui. E o depoimento do herói, que diz: não fui eu que matei aquele ogro, eu juro. Eu não sou o verdadeiro herói, é outra pessoa. Enquanto os entrevistadores insistem na entrevista com o herói. O jornal continua: entretanto, como o cadáver do ogro não foi descoberto, a identidade do vilão que atacou ao público continua desconhecida. As pessoas percebem que as medidas de segurança preventivas não são suficientes. Agora, nas notícias, fico com vocês. Até mais. Taehong gostou aparentemente da notícia e diz gostar dela. Bom, ao menos não mencionaram meu nome, diz ele. Agora vamos pro próximo nível. Então ele se depara com trilhos de trem e um túnel. Os estados se mostram como predação rank D, pele de pedra rank D, furtividade rank D. Agora, ele tem 3 habilidades, e a furtividade que pode esconder o corpo dele. Especificamente, adquirir a furtividade foi um grande lucro para o protagonista, mas o seu nível atual é muito difícil usar 3 habilidades ao mesmo tempo. Bem, já que usar um pouco delas já vai esgotar a mana dele. Se ele aumentar demais a fadiga, ele também pode morrer, o que é muito perigoso para ele. O melhor jeito dele seria poções, só que elas são muito caras. As poções e elixires são criadas para vários propósitos, como recuperar mana ou fadiga. Mas, como eu já disse, elas são muito caras. Ele precisa caçar para conseguir grana. Então ele vai fazer isso primeiro. Para caçar, eu preciso de uma permissão legal. Aparentemente, ele não tem. Então, como caçar ilegalmente não é uma opção, ele vai tentar outro jeito. Só resta uma outra opção que ele ponderou, que é explorar masmorras não descobertas. Então as aranhas, ou senhoras aranhas, né, como eu devo chamar, senhoras aranhas, como um mero mortal entra aqui? Como ele nos encontrou? Vamos ter um banquete hoje? Taehong diz: eles sabem falar, pelo jeito são inteligentes. E lá estão as 3 aranhas, irmãs aranhas, ranking B. Taehong insiste que um rank B não é suficiente para subir o rank próprio, né? Então vai precisar matar mais de um monstro. Então, será que eu preciso comer um monte delas para, sei lá, saciar a minha predação? Então, os outros monstros, como ousa ser um humano arrogante? Não percebe sua situação atual? Diz os monstros. Então uma delas enche a boca e cospe veneno em direção ao alvo, que é o protagonista. Vamos te comer vivo, dizem elas. E então o protagonista se depara com uma esfera roxa de veneno. Bem, agora elas estão rindo. Como se sente agora? Começou a sentir dificuldade para se mover, os efeitos da para então é interrompido. Claramente porque o protagonista tem resistência a venenos. E eles dizem: por causa do poder misterioso, resistiu com sucesso. Parece que quem riu por último nesse caso foi o protagonista. Como eu pensei, vocês têm até uma habilidade bem útil para mim.
As aranhas ficam assustadas, então algo acontece. Fora da masmorra, as aranhas dizem espera, espera. Então vemos um silêncio. E logo depois, um tumulto, um monte de gritos. As notificações aparecem. Você teve sucesso ao completar a predação. Nova habilidade, paralisar, foi registrada. Nos deparamos a um quadro de uma corporação da nova Associação Coreana de Jogadores. 2 seguranças cuidando de uma porta e 3 pessoas à mesa, bem importantes aparentemente. 2 dos melhores jogadores da Coreia inteira. O novo gerente da associação de RH, a Associação Gotaewok, aquele que numera as pessoas. O jogador despertado, legalmente permitido a usar várias habilidades e funções, como exploração e limpeza de masmorras e assim como diante. Atualmente temos 5 jogadores no topo e recém-criados na Associação de Jogadores, diz explicando. Dentre as guildas criadas, as 4 grandes guildas são os Invisíveis, os Lutadores, os Alquimistas, os Artesãos, os Feiticeiros, que são os Magos, e os Andarilhos e os Informantes. E também tem aquele que comanda todas essas guildas, a Associação de Jogadores. E na minha frente, o do Taewok, aquele gerente de RH, tem a mestre da guilda dos Andarilhos e a jogadora Rank S Woo Ayoung. Já faz um tempo, senhor gerente, diz a mestre da guilda dos Andarilhos. Obrigado por vir, sei que deve estar ocupado, diz o mestre da Associação de Jogadores Ranking S Ji Jiwi. Descobriu alguma coisa? Diz o presidente. Quer dizer sobre a Guilda Maligna? A Guilda Maligna. Uma organização criminosa formada pelos mais cruéis e criminosos entre os vilões. Os membros da guilda usam anéis dourados com 3 caveiras cravadas neles. Terminada a explicação, eles dizem: esses foram os movimentos recentes da Guilda Maligna junto com a lista dos alvos deles. Então, dizem: mas eu tenho certeza que você não me chamou por causa disso, não é mesmo, presidente? O presidente elogia que ela vai direto ao ponto. Eu queria uma opinião sobre o assunto, diz o presidente. Então ele indaga a senhorita Young e diz: quantos anos você tinha para fazer o teste de caçadora? Nos 19 anos? E a senhorita confirma. Então ele diz: eu acho que tem um aluno do ensino médio que talvez esteja matando esses monstros. O fechamento das escolas finalmente se encerra. E nesse meio tempo, o protagonista estava se exercitando, matando monstros e farmando dinheiro. Bem numa das 4 grandes guildas, a chamada Alquimista. Então o senhor fica espantado com a grande quantidade de pedras preciosas, que são pedras de mana, utilizados para fazer poções, utilizar para manufatura de equipamentos. Bem, algo que seria muito caro, e lá vemos um monte deles. Então o senhor disse: senhor é o VIP? Não, vamos tratar como VVP. Então, por favor, faça negócios com os alquimistas, ele insiste. E aí é dito daí: pessoas de nível VIP são já importantes, pessoas de VVIP são pessoas muito mais importantes. Além disso, o Quinta Erron ele já apresenta novas estatísticas. Força 30, Vitalidade 32, Velocidade 31, Mana 65, Fadiga 16 e o restante das habilidades, tudo Rank C, o que é bom pro Terron. Finalmente ele alcançou o nível C, e ainda tem um longo caminho, ele disse. Mas, infelizmente, o que ele ainda não consegue não evitar é, aparentemente, a escola. Então, as pessoas ao redor dele continuam se perguntando: Kim Tae-hoon? E continuando com rumores que Tae-hoon foi aquele que surrou o Baek-Soo. E então eles se perguntam: Tae-hoon finalmente despertou? Porém, independente do que o Tae-hoon tenha ascendido ou subido de nível, tem um outro problema bem grande vindo. Então os outros perguntam: o quê? Por quê? O que aconteceu? Eles não sabem? Agora que escalonou até esse ponto, eles com certeza não vão deixar mais passar essa. Alguns passos e o Tae-hoon olha. Algumas cadeiras caem e alguns garotos muito bravos olham para ele. Um pé na mesa, e Lee Jae-jung não vai deixar isso passar.
lhe diz: Olá, meu velho amigo, como vai? Um despertado ranking S, Lin Junjai. Esse mesma pessoa, ela é líder do grupo Taezan, conglomerado que, bem, patrocina o colégio Taezan, o chefe de todos os valentões, assim como ele estava na sua vida passada, humilhando o protagonista, que não tinha como revidar antigamente, porque ele não tinha poderes. Então ele lembra do Byakuso e o seu pessoal. O principal culpado que ordenou o Byakuso a humilhar e atormentar dele, fazendo o inferno na vida dele. Aquele por trás de tudo que ele sofreu na vida passada. Junjai. Taehung ainda responde: Você, como um amigo? Eu não me lembro disso. Para com essa merda e cai fora, diz o protagonista. Um dos capangas do Junjai diz: Seu maldito! Ele fica muito bravo pela insolência do protagonista e recebe de presente um soco na cara do próprio Junjai. Não tá vendo que a gente tá conversando, diz o Junjai, jogando seu próprio capanga no chão. O Junjai, ele fala: Ah, entendo, você está animado depois de derrotar o Byakuso. Porém, eu, Junjai, eu acho que você não deveria ser mais cuidadoso ao decidir quem está respondendo, Taehung. Tinha uma hora intensa, o Junjai atormenta novamente o protagonista. Taehung fica espantado, dizendo: Uau, essa é realmente a magia de um despertador ranking S. É realmente incrível. Enquanto isso, o Junjai tenta convencer o Taehung que talvez ele estivesse meio equivocado. E o Taehung continua: Mas sabe, eu acho que eu vou lidar isso com predação. Os dois foram interrompidos por uma mulher, uma garota, que diz: Acho que já tá bom, né, Junjai? Agora é o suficiente. Segura a mão dele e congela o resto da sala. Lin Ayung. E diz também para o Taehung parar com isso. Já chega, né? Lin Ayung. E nos mostra como é essa garota que foi introduzida. Presidente da turma, senhorita de uma família rica, minha irmã da Ayung, uma pessoa de bastante respeito, despertada ranking S, obrigação nobre, futura jogadora ranking SS. Acho que já deu, né? Deu pra perceber que uma pessoa de berço de ouro tá bem, né? Além dos vários apelidos, é esperado que ainda ganhe mais apelidos ainda. O problema é uma pessoa extremamente inflexível e que não vai recuar. Por isso, a gente vê ela já peitando Junjai. Ué, parar o quê? Vai parecer que eu tô fazendo algo errado, diz o Junjai. E continua dizendo que eles são só amigos batendo um papo. A Ayung retruca: São mesmo amigos? Ela indaga sobre aquele colega que ele acabou de socar. O Junjai retruca que isso não é da conta dela e para cuidar da vida dela. A Ayung diz que se não for por vontade própria, vai sair por força. O Taehung só apreciando de fundo que eles deveriam parar, porque senão acho que a sala inteira vai explodir. Junjai e a Ayung se encarando fortemente. Mas algo inesperado acontece. O Junjai diz: Ah, então eu vou indo, eu não tenho interesse de enfrentar vocês aqui. E ele vira rapidamente, dizendo: Foi isso que vocês pensaram que eu ia dizer. Segurando uma bola de fogo na mão, ele vai em direção a Ayung acertar a cara dela com a bola de fogo. Até que o sinal toca. Ding dong. O rádio transmite: Anúncio do clube de transmissão. Uma palestra especial será organizada pela Associação de Jogadores no salão principal. É esperado que todos os alunos se reúnam no salão principal imediatamente. O Junjai se pergunta sobre a Associação de Jogadores. Ele fica bravo, dá um sorrisinho e vira as costas, dizendo que eles são sortudos por não terem tempo mais ali. Então ele realmente sai da sala, bate a porta e a Ayung foi conferir se o protagonista estava bem. Porém, ela fala com nada. E aí, tipo,
A Leia aparece atrás dela com uma pose bem fodona, dizendo: o que você está fazendo parado aí? Não ouviu um anúncio? Vamos se reunir no salão principal. Ela nem entende do que tá acontecendo. Tipo, como é que ele foi parar ali? Eu não me lembro dele ter essa habilidade. Ele sempre foi assim? Então vamos para o salão principal. Uma palestra especial da Associação de Jogadores. Por que será que está acontecendo? As pessoas se perguntam. Alguns especulam que foi por causa da quebra de portal. Outros dizem que é sobre a própria Associação de Jogadores. Uma pessoa se apresenta sobre o nome Go Taiwoki, vice-gerente do RH de Associação de Jogadores, e que está ali hoje por suas razões. Uma das razões é para se desculpar pela falta de resposta da associação naquele desastre. E o outro é providenciar um treinamento de segurança. A segunda razão para ele estar aqui hoje é informar as mudanças nos testes de jogadores para eles, cujas mãos aparentemente estão no futuro dessa geração nova de jogadores da Coreia do Sul. O Junjae fica pé da vida. A Young fica pensando que ela precisa falar depois com ele, enquanto o próprio protagonista está bocejando durante a palestra. Porém, alguns se perguntam o que isso tem a ver com eles, já que aparentemente o teste dos jogadores é só para quem é depois da escola ginasial. Observação, é tipo ensino médio. O palestrante Taiwoki continua dizendo que eles podem assumir que não é com eles. Porém, ele quer passar as informações mesmo assim. Ele está ali para relacionar todas as informações que estão declaradas. Devido ao recente surto da quebra de portal, a seção rápida de número de monstros de masmorras vem aumentando. E a associação teve que, infelizmente, reconhecer que estava com pouco pessoal. Logo, a partir desses novos testes, eles estarão permitindo nomeações de jogadores até para o ensino médio. Todos se espantam com essa notícia. As pessoas dizem: é mesmo? Os nomeados de cada escola serão selecionados baseados em uma combinação de fatores e habilidades, notas de avaliação e recordes acadêmicos e comportamento, diz o palestrante. Mas o Taiwoki já sabe, isso tudo é mentira, balela. Esses testes são de fato abertos ao ensino médio, mas o processo de seleção já começou, devido a uma habilidade que o próprio Go Taiwoki tem, o olho do observador, que observa um número definido na cabeça das pessoas. Ele é capaz de quantificar a soma total das habilidades do alvo após focar. Ele até permite ao usuário ver a janela de status e atributos do alvo. O próprio Taiwoki olha as estatísticas das outras pessoas e complementa dizendo: aqui os números são bem melhores do que os outros locais. Eles serão ótimos jogadores, mas o que mais chama atenção entre eles são os dois prodígios ranking S. O Junjae com 1924 pontos e a Ain-Young com 2.335 pontos. Pontos altíssimos para a classificação deles. O Taiwoki continuou dizendo: os andarilhos mandaram essa lista de candidatos recomendados, mas ele ainda continua não acreditando com a quantidade de despertados destreinados que tem ali, e que depois ele vai escrever para a Guilda Andarilhos as recomendações assim que voltar. Uma das pessoas na plateia levanta a mão e adivinha quem é? O Junjae. O senhor RH gerente, o Taiwoki, ele se pergunta: qual a sua pergunta? Como seria realizado os testes e, primeiramente, se algum dos candidatos não estão inaptos para isso? Taiwoki replica perguntando: como assim candidatos inaptos? O Junjae continua fazendo outra réplica: quero dizer, testes de jogadores são feitos para quem tem realmente habilidades. Alfinetando o Taehung, dizendo que precisa ter primeiro uma habilidade para ser avaliado. Então algumas pessoas não precisam ver a palestra, certo, Sr. RH? É nos dito que a força não é tudo que o jogador tem que saber.
principalmente seja rank do despertado, habilidades de lidar com diferentes situações ou vasto conhecimento sobre o abismo. Mas, para se tornar um jogador, um número complexo de habilidades deve ser avaliado. O Junjai ainda continua alfinetando. No fim das contas, as complexidades se originam dos despertados, certo? Para um adormecido, isso não é nada legal, além de jogar sal na ferida. E ele ainda continua olhando pro Taehung. As pessoas olham e riem da cara do Taehung. E o próprio diz, Lee Junjai, ele tá realmente disposto a ir tão longe só pra me humilhar, né? E tá lá, o Junjai. Vai, se prove que você é um despertado. E a Young vai dizendo, Lee Junjai. E a reação que ela esperava do protagonista era uma reação, eu não pedi sua ajuda. Obviamente isso vem da cabeça dela. O palestrante reforça que então o Junjai deseja retirar todas as pessoas que não estão despertadas do local, correto? Porém, o que ele está dizendo depende do estudante se vai decidir ou não escutar a palestra. O Junjai agora, bem, acho que tá na cara que ele joga uma diretaça, né? O Kim Tae-hoon, como se sente tão humilhado? Não é como se um adormecido pudesse ser nomeado, hã? Ou você não dá a mínima para o teste de jogadores? O Tae-hoon não responde, só fica pensando que certamente ele não precisa provar que ele é um despertado. Porque alguém já tá olhando para ele. Eles nem sabem que o teste já começou. Então ele não tem necessidade de se provar. O Sr. RH diz, Lee Junjai. Ele é um jogador de ranking S, mas ele tá atormentando os outros, que patético. Mas ele disse que aquele é o Kim Tae-hoon, né? Um ranking adormecido, latente, desconhecido do departamento. Uma existência que dá pena entre esses despertados. Porém, ao tentar verificar as informações do Tae-hoon, as informações não podem ser extraídas. E ele fica espantado. Isso nunca aconteceu. Voltando pro quadro dos dois se tretando, né? O protagonista e o Junjai. O Tae-hoon diz, tem razão, eu não tive consideração. E continua falando, de que serviria um mero adormecido participar de tal palestra? Porém, isso só feria os orgulhosos, não é mesmo, Junjai? O Junjai fica com aquela cara de bobão, né? Não entendeu nada. Logo depois, o Tae-hoon diz que vai sair por conta própria. E diz, bem, vocês podem ficar presos aqui e assistir essa gloriosa palestra que tanto vangloriam. Obviamente, o Tae-hoon deu uma bela de uma finalização no Junjai. E o Junjai fica muito pé da vida. Enquanto isso, do outro lado, o palestrante RH Lee continua se perguntando como o olho de observador não funcionou com ele. Com o presidente funciona, com a Yoon A-young funciona, mas isso nunca aconteceu. Então por que com essa criança, o Tae-hoon, não funcionou? O Tae-hoon finalmente sai da sala, atravessa a porta e o Sr. Tae-young ainda continua tentando várias vezes para ver se consegue extrair a informação. Mas o Tae-wook fracassa. Porém, a única coisa que ele consegue ver, depois de todas essas tentativas, é um número absurdo de 5.096 pontos. Em uma biblioteca, o Tae-hoon achou que ia achar alguma coisa sobre o rei, que ele realmente estava pesquisando sobre algo. Mas ele não encontrou. Houve fracasso nessa pesquisa. Algumas pessoas chegam no Tae-hoon. Bem, ele já esperava isso. Essas mesmas pessoas dizem que o Junjai estava procurando por ele e que deveriam seguir eles. O Tae-hoon ainda provoca, e se ele não quiser? Os três citam a sua tia, que trabalha como gerente em um restaurante, dizendo que talvez ele queira dificultar a vida da sua tia, que já tem muitas dificuldades. Acho que eu não preciso nem dizer o que aconteceu depois. Um belo de um soco na cara. Um soco tão forte que atravessou as paredes. E segurando pelo pescoço, o Tae-hoon pergunta onde tá o Junjai.
Não me faça repetir 2 vezes. Um palco vazio. Bolas de basquete dentro das suas cestas. Novamente, estamos de volta àquele salão principal onde foi feita a palestra. E lá estão Junjai e seu guarda-costas e Taehung. O Junjai ele fica bem espantado ao perceber que, apesar de que seu guarda-costas estejam mandando um monte de skills de status, não tem nenhum efeito. O jogador Rank A, seu Rando, que é o guarda-costas do Lin Junjai. Então os dois supõem que se ele não está recebendo os status ruins, quer dizer que ele é um ranking A, certo? Então eles realmente percebem, Lee Junjai realmente despertou. O Junjai, ele pensa um pouco, então, que tal ter uma conversa? Junjai continua. Minhas palavras podem ser grosseiras, mas não tenho intenção de machucar. Na verdade, quero te recrutar. Atualmente, eu pretendo criar uma guilda como herdeiro do grupo Taezan depois de me graduar. Mas nem mesmo um gênio como eu pode fazer tudo isso sozinho. Entende o que eu tô falando? Talento humano. Não como o Bai que eu sou, mas pessoas realmente talentosas. Assim como o atual você, Kim Tae-hoon. Então, Kim Tae-hoon, esqueça do passado e venha trabalhar para mim. Você vai receber riqueza e honra, e vou tirar sua família da merda. O Tae-hoon prontamente recusa, dizendo que aquilo é um monte de bosta. E que ele não tá interessado nesse tipo de brincadeira, ele passou dos limites. O Junjai, obviamente, fica sem palavras e acha que, bem, uma pessoa como Tae-hoon deveria ser educado de uma melhor forma. Prontamente, o seu segurança cria um espaço etéreo, uma habilidade de efeito em área que envolve o espaço com magia, e as pessoas de fora não conseguem nem detectar a magia usada dentro desse espaço. E com isso, ninguém ouvirá ou saberá que os ambos estão lutando ali. Então ambos entram na porradaria franca, cada um com seu poder, Junjai com fogo e Kim Tae-hoon com sua pele de pedra, ambos lutando com suas habilidades ao máximo. A habilidade do Tae-hoon falha. Logo após, vem um fogo na sua cara do Junjai. Uma pernada, ele dá uma explosão. Tae-hoon sofre dano. Junjai finalmente acha que pode ganhar o protagonista. Acontecem várias explosões. E o segurança, vendo de fundo, tem dó do protagonista. Ele sente-se mal. Ele provavelmente é um usuário de habilidades de fortalecimento de corpo. Uma habilidade de nível alto para um desperto ranking A. Com habilidades de um combate de poderes mentais que você não espera de um estudante. É difícil encontrar um oponente razoável como ele. Mas hoje o oponente dele, infelizmente, é o mestre dele, o Junjai. O segurança acha que o Tae-hoon não tem menor chance contra um ranking S despertado, então é melhor ele desistir e aceitar seu lugar. Soco contra soco, várias socos vão se trocando, e uma delas acerta bem a cara do Junjai. Junjai vai finalmente para a parede. Segurança diz, impossível, o jovem mestre dominado por uma luta cara a cara, e tá lá o Junjai, espatifado no chão. Bravo, o Junjai só começa a xingar de várias devidas palavras, lindas palavras ao Tae-hoon. Diz seu corpo não mais se mexer. O segurança fica se perguntando como assim ele não pode se mover, um fortalecimento corporal não era a única habilidade. Ambos ficam atormentados, se perguntando o que o Tae-hoon é. E o Tae-hoon de fundo dizendo, finalmente está funcionando. Aquelas habilidades que o Tae-hoon colheu com a predação, a pele de pedra do Bakkyuso, a furtividade daquele moleque assassino e a paralisia das aranhas. O Tae-hoon não utilizou as habilidades desde o começo. Uma paralisia de rank C não pode ser atravessada com a resistência de um ranking S facilmente. Então a furtividade torna inútil a ataques de fogo a longa distância. Predação era o último recurso que não se deve ser usado de forma leve. Então o objetivo do Tae-hoon era acumular a paralisia em um combate curto. As habilidades iriam ter efeito futuramente quando utilizado em golpes diretos e não a longa distância. Seria mais fácil e mais eficiente. Então pequenos danos dados ao Junjai iriam implementando a cada golpe paralisia.
E com o acúmulo de veneno, até mesmo a resistência de um ranking S pode ser quebrado. Aí aparecem algumas notificações. Você conseguiu resistir, você foi paralisado. Você conseguiu resistir, foi paralisado. E assim vai. E finalmente, você falhou em resistir à paralisia. Uma pose bem fodona, o protagonista aparece diante das fumaças que vão se dispersando. Ambos os dois, Junjai e seu segurança, perplexos do que estava acontecendo. Principalmente a segurança, fica bem perplexo, dizendo ele é um gênio. Em uma batalha cara a cara, ele superou o nível de diferença do Junjai, um ranking S. O Junjai realmente admite que ele subestimou demais o protagonista e que se não fosse por isso ele não perderia para um espaço de merda como esse. E diz que finalmente, a partir de agora, vai levar tudo isso a sério, quebrando uma pedrinha. Surge uma aura de fogo atrás de Junjai e com um sorriso maléfico, um olhar de fogo, ele diz de novo que vai levar isso a sério. O Junjai, parecendo tocha humana, vai atrás do Taehung, correndo freneticamente, soco após soco, explosão atrás de explosão. Taehung, com a sua mão direita empedrada com a pele de pedra, vai em direção à bola de fogo de Junjai, dispersando todo aquele fogo e atravessando ele. Com uma grande explosão, Taehung é jogado para trás. E o tocha humana lá em pé. Segurança afirma que essa habilidade, essa forma, a habilidade de coração de chamas, é a última forma do jovem mestre Junjai. Normalmente seria difícil extrair o verdadeiro poder de um ranking S, mas ele deu essa pedrinha, né? Agora mesmo o jovem usou uma pedra de aplicação de mana, criada ao refinar o que é o núcleo dos monstros. Isso temporariamente amplifica a mana do usuário. Com essa pedra, o atual jovem mestre também pode extrair o verdadeiro poder de um ranking S. Mas a gente sabe quem é o verdadeiro ranking S aqui, não é mesmo? O único problema consiste no excesso de poder que o Junjai está emanando. Com esse poder todo, o segurança diz: você planeja matar o Taehung? Além do mais, o poder mágico é muito para ele lidar. Os vasos sanguíneos do seu corpo podem todos explodir pela onda mágica. Uma explosão em direção ao segurança acontece. Junjai diz para ele ficar calado, falando o seguinte: como um guarda-costas inferior como você ousa me dar ordens? Aquele pedaço de merda me humilhou. Você quer que eu deixe isso pra lá? Mais uma vez ele xinga, explodindo tudo ao seu redor. Então ele ri bem alto: morra, morra, Taehung. Obviamente, o próprio segurança disse que isso não é nem um pouco bom e que provavelmente seu doninho está sem a cabeça em mãos, né? Ele tá um pouquinho louquito. E se pergunta como é que ele vai lidar com as consequências posteriores se ele matar o Taehung. Então o segurança pergunta se o Taehung estava vivo e que ele deveria desistir dessa luta e fugir. E que se ele fugisse, ele ia ajudar. Por isso, deveria fugir o mais rápido possível dali. Eu acho que eu tô ficando com um pouquinho de dó desse segurança, porque ele foi recebido com um belo de um soco na cara. Ele rodou, literalmente rodou. Ele foi jogado pra longe pelo Taehung. Taehung diz: fugir? Mas que droga você tá falando? O Taehung pergunta se ele tá amarelando depois de tentar arrumar uma briga com ele. Eu admito que o ranking S é realmente diferente. Então ele bebe aquelas poções que ele tinha guardado pra depois. Restaurando a fadiga, restaurando estamina, restaurando mana. Então o Taehung finalmente diz aquela frase: eu também vou levar isso a sério. Ativando logo a predação em suas mãos. No edifício dos jogadores, lá está o Sr. RH, Sr. Gerente Taeo. Obviamente comunicando sobre os números extraordinários que ele havia conseguido na escola. E comunicando os números 1900 e 2300. O presidente da associação fica espantado, dizendo se isso era realmente possível ocorrer. O Taiwoki confirma, e que 1900 era do Lee Junjai, 2300 era da Lin Aiyung. As mulheres que estavam ao fundo diz que realmente, mesmo que sejam um ranking S, eles não conseguem nem acreditar o potencial de um despertado que está entre 1900 e 2300. Até porque esses são pontos de um nível jogador de ranking A já.
E desse jeito, ele está no nível da Santa do Japão. Finalmente, eles teriam um rank santo na Coreia do Sul. É nos explicado então quem a Santa é. A Santa, uma das jogadoras principais do Japão. Um monstro cujos estados ultrapassam 2.500. Já a primeira inspeção aos 19 de idade. Sim, isso mesmo. Ou seja, um caso extraordinário como ela já era considerado como um monstro aos 19 anos com 2.300 pontos. Então, o que raios há com aquele jovem? E é nos mostrado com o Taeron com seus absurdos 5.096 pontos. Claramente, o Sr. RH fica muito confuso, se perguntando se era uma alucinação ou um erro da sua própria habilidade. Seja como for, ele vai checar isso pessoalmente. Voltamos àquela cena onde Tae-hong e Jun-jae estavam lutando. E o segurança diz, não pode ser, não pode ser. Como isso foi acontecer? Então vemos o Jun-jae, a habilidade do Jun-jae sendo amarrada por espinhos, derivados da habilidade do Tae-hong, predação. O monstro do Jun-jae grita muito, juntamente com o Jun-jae, dizendo como isso é possível, como ele ainda está sendo derrotado por um desgraçado como o Tae-hong, e que ele, o herdeiro do grupo Taezan, um ranking S, não deveria perder para a porcaria do Tae-hong. E reforça que seu nome é a porra do Lee Jun-jae, como ele está perdendo para um Zé Ninguém como o Tae-hong. O Tae-hong não se importa, não importa se é herdeiro, se é rank, se você tem habilidades boas, do que se importaria se o poder do Tae-hong é exatamente o poder do rei. Então Jun-jae é engolido pela habilidade do poder do rei, predação. Então o local onde eles estavam lutando explode em chamas. Salão principal completamente destruído, fogo por todo lado. E lá está o Jun-jae derrotado, juntamente com seu segurança pasmo do que havia acontecido. Enquanto isso, o Tae-hong ele fica surpreso. O segurança se ajoelha perante Tae-hong. E voltamos aos pensamentos do Tae-hong. Ele realmente não esperava que o Han Sang-do, o segurança de Jun-jae, conseguisse tirar ele do meio do efeito do predador. Bem, não que importe, né? Porque o Tae-hong já tinha conseguido as habilidades do Jun-jae. Ajoelhado, o segurança ainda dá uma alfinetada no protagonista, dizendo que como ele é herdeiro do grupo Taezan, ele não vai ter como lidar com isso depois. O Tae-hong responde claramente à altura. Olha pra você que começou a briga, vocês não têm vergonha de ainda me ameaçar? E também, você acha que eu vou me esconder de um probleminha assim? O Prota continua dizendo que, pra não se preocupar, ele não planeja matar ele de qualquer jeito. Porém, o protagonista diz que ele deveria receber algum retorno, já que ele está poupando a vida do jovem mestre dele. Ele barganha, então, em torno de 1 bilhão de wons pela vida do jovem mestre. Só para vocês terem uma ideia de quanto seria esse valor hoje em dia, seria um equivalente a 4,17 milhões de reais hoje em dia. Seria um bom dinheiro. E lá fora, algumas pessoas presenciaram as explosões e estão olhando os destroços da sala principal. Algumas pessoas perguntam o que está acontecendo, outras especulam que foi um ataque de um monstro ou um vilão. Só que a Lin Yang, ela sabe, aquele poder com certeza é a mesma chamas intensas daquele cara. Sobre isso, ela não tem dúvidas, é o poder do Lee Jun-jae. Mas ela se pergunta, quem na Terra conseguiria lutar contra o Lee Jun-jae? Ela imagina o Lee Jun-jae maltratando completamente o Tae-hong, pedindo por socorro. Essa era a visão que a Nyong tinha sobre o Tae-hong e o Jun-jae, a diferença discrepante de poderes. A professora pede para que todos os alunos esperem por ali enquanto a Nyong estava correndo em direção à escola. Enquanto isso, ela se martirizava, dizendo que não era só para ficar olhando, só assistindo na academia. Então ela se culpa, rezando para que o Kim Tae-hong estivesse vivo. Porém, a cena que ela vê é totalmente diferente, o Jun-jae caído e o Tae-hong em pé. O Tae-hong diz,
Olha, você chegou bem na hora. Eu precisava de uma testemunha. Quer dizer, eu preciso de alguém promovê-lo. Obviamente, a Nyung não entende nada, ela simplesmente não acreditava no que ela estava vendo. Enquanto o protagonista ainda continua dizendo: é melhor você levar ele pra enfermaria. Esquece, leva ele pro hospital mesmo. Ela pergunta o que aconteceu ali. E o Tae-hong complementa: como é que você fez pra ele desmaiar sozinho? Ele deve ter caído das escadas. O prota continua dizendo: isso não era mais da conta dele. Era pra ela se virar. Mas não era pra ela sair dizendo por aí que viu o Tae-hong naquele lugar. E por isso, ele estava caindo fora. A Nyong, ela pede por explicações, só que ele já tinha ido embora. Ele tinha sumido. E ela fica sozinha no salão principal, todo cheio de destroços. Fora dos arredores da escola, a furtividade se desmancha. Então ele diz que a Lin Young vai cuidar do Lee Jun-jae de algum jeito. E o grupo Taezan também tomou uma atitude, então tá tudo resolvido por agora. Acho que, bem, enfim. Ele olha os status dele, achando que ia encontrar a habilidade Ranking S, porém, em vez disso, ele se pergunta: Carisma 5? E a habilidade que ele conseguiu do Jun-jae era o Coração do Monarca, que melhora atributos dos membros da equipe. Só que ele pergunta novamente: Carisma? Por que ele conseguiu o Carisma? Carisma é uma estatística que só celebridades usam, então por que ele conseguiu isso depois de perder o Jun-jae? Reflete novamente, então a habilidade que ele conseguiu não foi o Coração de Fogo, mas o Coração do Monarca. E se indaga se realmente o Lee Jun-jae tinha uma skill assim. Isso é realmente bom, não é? As habilidades que afetam uma equipe inteira são muito raras, independente do ranking. Para alguém como eu, que usará várias habilidades, o Coração do Monarca permite a ele uma combinação de qualquer habilidade, o que é bem mais vantajoso. E bem, ele elogia. Alguns carros o cercam, algumas portas se abrem e alguém diz ter encontrado finalmente o Tae-hong. E a pessoa que estava procurando pelo Tae-hong era o Tae-wo, aquele que deu a palestra anteriormente na sala principal. O prota, como qualquer um, ele se pergunta como eles acharam ele naquele lugar. O Tae-wo, ele começa com as perguntas. E ele diz começar com uma: o que é você? E o que você estava fazendo agora na academia? Em uma mansão meio aterrorizante, a gente vê uma pessoa segurando um copinho de tequila, perguntando mais do que havia acontecido e por que o filho dele, o único filho dele, está no hospital. E se não fosse suficiente, ele pediu 1 bilhão pela vida dele. E ele quer ainda que tudo seja resolvido na sordina. Temos alguns cachorros grunhindo ao fundo. E aquele segurança que estava cuidando do Jun-jae pede desculpas pro senhor dele. Então, aquele cara que se diz ser o pai do Jun-jae diz: faça como ele quer. Ele é corajoso bastante e é bem interessante, diz o pai do Jun-jae. Porém, ele quer uma recompensa digna pelo que ele pagou. O segurança diz ser uma coisa muito cruel e que o oponente é apenas uma criança. Então o pai diz em voz alta que não vai tolerar um cachorro latindo, mesmo que seja uma criança. Então a cara dele é revelada. Com um olhar malicioso, ele sorri. Lee Jun-soo, presidente do grupo Taezan. Voltamos ao cenário onde Tae-wo, aquele senhor RH, estava perguntando e interrogando o Tae-hong. A primeira pergunta que ele faz é o que ele estava fazendo no ginásio. Tae-hong fica atormentado, ele se pergunta se era sobre a explosão ou sobre o incidente na sala de aula. Tae-hong continua com o raciocínio. Adjunto da associação. As chances de envolver com ele em problemas são pequenas, mas como o Tae-wo sabia que ele estava por trás disso? Tae-hong então tenta a sorte, e ele fala: o ginásio, você quer dizer a explosão? Ele relaciona o lugar onde estava pegando fogo e diz que está tudo bem, a agência já vai tomar conta de lá. Mas antes disso, ele ainda não respondeu a pergunta do Tae-wo. O que exatamente ele fez lá no ginásio? Tae-hong finalmente respira fundo, isso quer dizer que ele não sabe sobre o ginásio. Então Tae-hong ele diz: então você não sabe, dizendo diretamente ao Tae-wo que ele deve ter vindo aqui para convidar ele para o teste de jogadores, baseando-se exatamente no número acima da cabeça dele. Esse número não é o suficiente?
Aí o senhor RH fica muito espantado. Isso não pode ser verdade. Está mais forte que a última vez. Enquanto o Prota vai emanando uma forte aura vermelha. O Taiwo ainda continua. Então esses números anteriores não eram uma coincidência e nenhum erro. E ele se pergunta, o que é o Taehun? Voltamos para casa do Taehun e tá lá, o priminho dele gritando: Taehun, você vai pro teste de jogadores? É incrível! O Prota afirma que vai daqui a um mês. O que deixa o priminho dele muito boquiaberto. O primo dele venera como se fosse um rei. Deus, rei, imperador general, almirante majestade Jung Sun Sin, o grande Kim Taehun Yin. Putz grila, nome grande do caramba. Não podiam encurtar um pouquinho não? O Taehung continua falando em seus pensamentos que as coisas que aconteceram no ginásio vai ser resolvido. Beleza, isso vai diminuir um pouquinho as suspeitas do Go Taewook. Já que os testes vão ser só daqui a um mês, ele só precisa se concentrar em treinar. Enquanto ele pensa que não vai ter mais problemas, ele é interrompido pelo seu telefone. A gente consegue ver duas pessoas fora da casa do Taehun olhando a casa dele. Enquanto isso, ambos os dois estavam cuidando dos seguranças em volta da casa do Taehun. Eles dizem que eles mandam seguranças para todas as casas que eles acham que os participantes são promissores. E lá está o nome deles: Unidade de Assassinato de Duas Pessoas, Irmãos Preto e Branco. Vilão Rank A, Irmãos Mais Velho Preto, Habilidade Furtividade e Fortalecimento Corporal. E Unidade Branco, Vilão Rank B, Irmão Mais Novo Branco, Habilidade Furtividade. Obviamente, eles acham que, como ele não tem experiência em combate real, vai ser sendo uma criança qualquer, vai ser bem promissor para eles matarem, que no final das contas não vai alterar o resultado. Enquanto eles falam isso, o Taehun maceta já o branco, da porrada. O irmão preto indaga quem o protagonista é. O Taehun responde dando um chute nele, um soco nele, uma joelhada nele. Chega, o cara já pediu arrego. E o Taehun responde da melhor forma possível. Quem ele é? A criança inexperiente que eles disseram. A gente volta ao ginásio, onde estava pegando fogo, e o protagonista diz que quer 1 bilhão pelo Junjai. O segurança diz que não pode tomar esse tipo de decisão. Mas o protagonista sabe que o segurança não pode fazer isso. Mas ele não é idiota, pois ele tá querendo um acordo. E para caso o segurança tentasse trair o protagonista, ele ia se certificar que ele não ia trair o acordo. Então é nos apresentado um tipo de acordo, uma promessa dos espertos, o contrato criado pelo esperto usando a magia, e quebrá-lo resultará em uma penalidade aleatória permanente. O Taehun começa a falar suas queridas exigências, vamos dizer assim. A primeira condição que ele pede é os 1 bilhão que ele já tinha citado, além da resolução de tudo aquilo na surdina. A segunda exigência era informar antecipadamente qualquer ação de vingança contra ele. E foi assim que o Taehun recebeu a ligação do segurança. A antecipação dos irmãos preto e branco. E o Taehun defendendo todos os ataques do Homem de Preto. Em um dos ataques, o Homem de Preto é jogado para cima. Então o cara afunda suas adagas no chão. O Prota já vai esculachando eles, dizendo que nem é pra tanto, porque sem a furtividade eles são uma porcaria. Na estrada, a presidente do grupo de andarilhos estava dentro do carro, relacionando àquele teste de jogadores, onde vai ser reunido todos aqueles talentos em todo o país. E pergunta pro presidente se ele estava ansioso, citando o nome do Shin Yubok Busan, um ranking S, que é o que está do outro lado da linha. Mas ele diz que está mais ansioso para ver sua irmãzinha, claro. Ela ridiculariza ele, dizendo: sério, acha que a família iria tolerar menos? Do outro lado da linha, ele responde que ela continua muito severa e pergunta se ela está preocupada com a competição. Até porque era para ser divertido. Porém, colocando os outros ranking S de lado, ela cita o Go Taewo. Aquele gerente RH foi atrás de um estudante. Eles se perguntam o quão bom tem que ser esse aluno para o Go Taewo ir atrás dele por conta própria. O cara do outro lado da linha ainda pergunta se realmente o Taewo quis fazer isso. E a presidente da Guilda Andarilhas confirma que ele realmente foi atrás. Então voltamos àquela cena onde os dois macetados no chão
estão o preto e o branco. O Prota agora se pergunta qual foi o problema dessa vez, e a mão dele, em raios vermelhos, diz: a capacidade física é insuficiente. Agora você está incapaz de usar predação devido a uma sobrecarga.